O concelho de Lamego, situado a norte de Portugal, emana um passado riquíssimo em património histórico e cultural. A cidade, ligada ao vinho do Porto, ao espumante e aos templos eclesiásticos, esconde nas suas casas solarengas e senhoriais, nas capelas e igrejas, autênticos contadores de histórias que constituem um motivo de orgulho e um símbolo de conquista e memórias que a dinâmica do tempo tem permitido saborear e vivenciar num reencontro de culturas. Quem visita Lamego deve ter no pensamento a imagem de uma cidade repleta de lendas e tradições deixados por aqueles que outrora foram os seus ilustres senhores. Iniciando a viagem histórica pela época medieval, poderá conhecer um dos ex-libris da cidade classificado como Monumento Nacional, a Sé Catedral de Lamego e os seus claustros numa mistura perfeita de vários estilos arquitetónicos. Deste ponto da cidade, pode ainda vislumbrar a magnificência do Castelo de Lamego, situado no alto da cidade, e o vistoso Santuário de Nossa Senhora dos Remédios, padroeira de Lamego, considerada uma das maiores romarias de Portugal. Continuando a percorrer as suas nobres ruas e os seus esplêndidos jardins, os visitantes sentem a alma e a fé de um povo que possui um dos templos religiosos mais antigos da Península Ibérica, a Capela de São Pedro de Balsemão, onde as pedras da calçada, gastas pelo tempo e pelas gentes, contam a história do concelho desde a sua edificação após a realização das primeiras cortes portuguesas na Igreja de Santa Maria Maior de Almacafe. A viagem pelo passado permite redescobrir uma cidade riquíssima, onde, aos olhos de quem a visita, é um percurso da sua longa história. Como vê, Lamego tem muitos atrativos para merecer a sua visita. Pesos da Régua, terra outrora ocupada pela civilização romana. Esta cidade também é conhecida simplesmente por Régua. O seu número de habitantes são cerca de 10 mil. O concelho foi criado em 1836 e foi elevado à cidade em 1987. Pesos da Régua é conhecida também como a capital do vinho do Porto e pertence à zona demarcada do Douro. As barragens existentes deram ao Rio Douro uma via fluvial por excelência. Partem da cidade do Porto vários cruzeiros até chegarem à Régua. Será sem dúvida uma viagem inesquecível. No século XVII, Marquês de Pombal transformou a Régua, de uma pequena povoação ribeirinha, numa das mais concorridas nos centros de tráfico fluvial. Marquês de Pombal criou a Companhia Geral de Agricultura das Vinhas do Alto Douro em 1756 e, por inerência, a região demarcada. Vila Real é hoje diferente de outrora, quebrando o isolamento que caracteriza os concelhos do interior. Vila Real soube posicionar-se como cabeça de cartaz de Trás-os-Montes, mas tem também tido capacidade de espreitar horizontes fora da sua região. Para conhecer Vila Real, é preciso conhecer os grandes monumentos que caracterizam a sua arquitetura. Das moradias construídas pelas famílias nobres que aqui viviam, podem apreciar-se belos exemplares arquitetónicos, como o da Casa de Mateus. Solar de arquitetura barroca, cuja traça é atribuída a Nicolau Nasoni. A zona do palácio é soberba, com jardins variados e de diferentes épocas, um lago e um pátio com espécies botânicas exóticas. Cidade desde 1925, Vila Real cresceu, tornando-se hoje num polo central da região. As novas acessibilidades vieram reforçar recentemente essa atratividade, nomeadamente a ligação pela A4 e a A24. O aeródromo, por seu lado, permite ligações aéreas com o resto do país. Se há uma coisa que regala ao visitante de Vila Real, é a boa mesa transmontana. A vitela assada, as tripas aos molhos, o cabrito assado com arroz de forno, o joelho de porco e os enchidos vão bem com um bom vinho da região.
À sobremesa, a dificuldade é escolher entre as tigelinhas de laranja, os afamados pastéis de Santa Clara ou as deliciosas cristas de galo. Novos equipamentos vieram contribuir para a crescente dinâmica da região. O Centro Comercial Dolce Vita, o Teatro de Vila Real e o Conservatório de Música vieram dar um novo impulso a esta realidade, juntando-se aos já existentes Museu de Arqueologia e Numismática. A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, embora criada apenas nos anos 70, tem sido um fator de desenvolvimento regional e de dinamismo da economia local. As festas académicas já têm tradição e enchem as ruas de Vila Real de alegria e cor. Com uma população cada vez menos dedicada à agricultura, o comércio e os serviços são o principal setor de atividades de Vila Real. No entanto, a indústria ocupa também um papel de destaque no concelho, com várias fábricas a laborar. Mas nem só de trabalho vivem os vilarrealenses. As esplanadas são um ponto de passagem obrigatório para quem não é escravo do tempo nem do ritmo urbano. Por outro lado, as festividades da cidade são o ponto alto do convívio no concelho. Merecem destaque as marchas populares durante as festas da cidade e a procissão da Senhora da Pena, com os seus andores de 17 metros de altura. Para quem aqui vive ou aqui se desloca em visita, o encanto de Vila Real está precisamente na sua capacidade de combinar a dinâmica urbana e a paisagem rural. Vila Real. Sentir, viver, respirar.